De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. As crianças, esse medo, ele deveria existir numa criança? Medo da ausência dos pais? Isso é normal a criança ter ou isso tem aumentado devido realmente à ausência do pai e da mãe? É natural até certo ponto, né? É natural a criança sentir um pouquinho de insegurança em relação aos pais, muitas das vezes. Por exemplo, se vai me buscar na escola ou não, né? Se vai demorar a chegar do trabalho. E é claro que com esse ativismo, né? Com o aumento, né? Da saída dos pais, dos dois, né? Tanto pai quanto mãe, saírem para o ambiente de trabalho, isso deixa, assim, a criança com uma expectativa muito maior a respeito da chegada dos pais ou não, né? Quando a gente pensa nessa questão do abandono, né? Desse medo de ficar sozinho, é bom a gente pensar na estrutura mesmo familiar, né? Porque é na família, a família é o centro de formação da identidade da criança, né? De todos nós. Sim. Então é na família que se formam os primeiros vínculos. A família que vai contribuir para o processo de desenvolvimento psíquico, né? Do ser humano, da criança, né? Do bebê, do ser humano, e isso vai para o longo da sua vida. Então, se esse início, né, da formação, se existe uma ausência, né, muito grande, é claro que ela vai sentir um pouco insegura, né, com essa ausência, né, tanto paterna quanto materna né, em casa. E quando você fala sobre essa questão da formação, desse desenvolvimento emocional, algumas rupturas, algumas formas de ausência são salutares, elas devem existir. É aquela questão ali do cordão umbilical com a mãe ali, esse rompimento com a mãe, a castração ali, dessa separação com a mãe, isso tem que existir. Com certeza. Agora, a criança também, porque muitos casais que brigam, eles se justificam o seguinte: olha, meu filho é muito esperto, ele entende tudo e então ele... Ou então, por um outro lado, por um outro extremo, já fala, a criança assim nessa idade, então não absorve muito, não tem entendimento, então a gente pode separar, a gente pode brigar. Mas em qualquer uma dessas situações, a criança, ela sente e ressente por causa desse sentido de ausência aí, não é? Com certeza. Os pais, assim, eles se enganam quando pensam que a criança não percebe o que está acontecendo em casa. Eu costumo dizer que a criança, ela é um radar dentro de casa. Ela vai sinalizar, é um termômetro para os pais. Vai sinalizar como é que essa família, né, está se comportando, né, de que forma, quais são os conflitos, as dificuldades, né, dessa família. Tanto é que quando uma criança chega no consultório para atendimento, na verdade ela leva os pais, porque é o reflexo do que está acontecendo nessa família, do que está acontecendo com esses pais, né? Sim. Eu queria que você falasse, por exemplo, explicasse para a gente, porque a gente falou assim, medos frequentes da criança é a ausência dos pais. Mas pensando nisso, como que fica a criança abandonada na infância? Existe uma diferença entre a ausência e abandono. E, infelizmente, o abandono tem aumentado. Tem. Muito. Fala pra gente essa diferença e como que funciona isso para a criança? Quando eu falei da família, né, dela ser esse centro de formação da identidade, é bom a gente pensar que é na família que são criados os primeiros vínculos, né, afetivos. E eu gosto muito da teoria do apego, que ela vai tratar exatamente dessa formação de vínculos, né, da criança. Então, uma criança que ela é abandonada, e eu quero pensar não no sentido literal de abandono, né, de ser deixada, porque existe um abandono que ele é da forma como quando os pais estão presentes em casa, vamos colocar presentes entre aspas, né? Ela tem pai, ela tem mãe, mas não existe aqueles cuidados básicos, né? E cuidados básicos desde alimentação, né? O cuidado com a educação, com a segurança, com a proteção. Isso é um tipo de abandono. E a criança faz essa leitura, né? E muitas das vezes são pais hostis, indiferentes, né? Isso é um tipo de abandono que gera um sentimento de rejeição muito grande na criança. Então, uma das marcas do abandono é o sentimento de rejeição, né? Que acompanha a criança ao longo da vida. E uma criança que se sente abandonada, ela entra na idade adulta
com o sentimento de que o mundo é um lugar ameaçador, o mundo é um lugar perigoso. Então ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, ela tem dificuldade de se entregar, né? E muitas das vezes, né, contraditoriamente, ela é uma criança insegura. Ou pode ficar agressiva também? Também. Para se defender? Também, é uma forma de defesa, né? Porque uma criança que tem esse sentimento de abandono, normalmente é uma criança que sente insegura com a vida, com o mundo. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai, muitas das vezes, ou ela vai ter um comportamento agressivo ou um comportamento de repulsa, né? De nisso se esquivar. aí também, só para pegar essa sequência, tem a questão da culpa também. Também. Aquela criança, ela pode sentir-se culpada ou fazer-se culpada, julgar-se culpada por causa desse abandono. Meu pai saiu de casa porque foi por mim. Meus pais se separaram porque foi que eu nascia e eu que sou a causa. E é essa perspectiva de vida que vai determinar o curso da história dela, muitas vezes, né? Uma das marcas, né, do abandono é esse sentimento de culpa. Muitas das vezes, como a criança ela não consegue elaborar. Por exemplo, os pais estão brigando e a criança está fazendo bagunça e os pais, não aguento mais essa menina, não aguento mais essa vida, não aguento mais esse casamento. E aí, né, os pais se separam. Depois que esse menino nasceu, você só tem olhos para ele. Tudo que você faz para mim, você não faz, mas para o filho você faz. Aí começa a colocar o filho ali como escudo humano ali nessas brigas. Aí que vem essa condição de culpa, né? E aí a criança se sente culpada por aquela condição que eles estão vivendo, né? E uma criança culpada, normalmente ela chega na idade adulta com culpa, porque ela não consegue elaborar que ela não é a responsável por aquela situação. Mas automaticamente ela se sente, ela não elabora como nós adultos elaboramos, né? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.